todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do professor Vanderlei. Estamos aqui para poder fazer uma revisão de conteúdo sobre monarquia romana. Vamos lá para o nosso primeiro slide. Monarquia romana. Objetivos sobre a aula temática Monarquia Romana. Compreender a fundação de Roma e suas lendas. Compreender a formação da monarquia romana. Conhecer os aspectos sociais e políticos da monarquia romana. Vamos para o foco de conteúdo. O que forma um povo? Nenhuma sociedade se forma sozinha sem a influência de outros povos e culturas. Pois bem, na verdade, aquelas sociedades que têm mais capacidade de absorver influências e culturas diferentes têm mais chance de crescer e se desenvolver. Assim como o Brasil, Roma se formou a partir da junção de vários povos. E aí, que povos seriam esses, né? Quem influenciou os romanos? A cidade de Roma foi fundada por volta de 753 a.C., a partir da união de várias aldeias. Os romanos foram muito influenciados por outros povos da Península Itálica. Ao norte, os etruscos influenciaram muito os romanos, especialmente na arquitetura e na engenharia, com importantes obras. Por outro lado, ao sul de Roma, cidades gregas influenciaram a política e as leis romanas. Os romanos souberam absorver e assimilar esse conhecimento e cultura. Vindo um pouco aqui de volta para o professor Vanderlei. Como vocês viram no slide, a Península Ibérica, que tem uma forma de botinha, né? Já conversamos sobre isso na nossa aula presencial, ela tem a formação, né? Advinda de diversos povos. Então aí nós vamos ter os celtas, nós vamos ter os etruscos, nós vamos ter os húngaros, os samitas, né? Os romanos, os latinos, os mesápios e apulos, nós vamos ter os italiotas, os gregos, os cartaginenses e os sardos, né? Então é um conjunto de povos que se uniram para poder formar essa grande potência da antiguidade, ok? Vamos para o nosso próximo slide. Fases da história de Roma. A cidade de Roma tem uma história milenar. Ao longo de tanto tempo, os romanos experimentaram diferentes formas de governo. Podemos dividir a história de Roma em três grandes fases. Primeiro, a monarquia, de 753 a 509 a.C. Roma era governada por reis, mas eram reis etruscos, ok? E aí depois houve a transição. Na realidade, houve uma ruptura da monarquia para a república, né? O último rei etrusco, ele foi expulso de Roma. E aí inicia-se a república, de 509 até 27 anos antes de Cristo. Roma era governada pelos cidadãos. E por fim, essa nova ruptura traz uma Roma imperial. O Império Romano surge em 27 anos antes de Cristo e vai até 476 depois de Cristo, aonde Roma era governada pelo exército, chefiada pelo imperador. Nesta aula, vamos tratar da monarquia romana e como esse período influenciou a história. Essa é uma fase da história romana em que poucas fontes históricas sobreviveram, por isso conhecemos menos do que os períodos seguintes. Agora, nesse slide, vamos falar sobre a monarquia romana. Segundo o mito da fundação, o primeiro rei de Roma teria sido Rômulo, o fundador da cidade, alimentado por uma loba quando recém-nascido. No início da monarquia romana, os reis eram escolhidos por um conselho chamado Senado, formado pelos homens mais velhos e ricos da cidade, os tais patrícios. Quando um rei morria, o poder não era passado para seus descendentes, mas os senadores escolhiam quem seria o próximo rei. Além disso, o Senado dava conselhos e orientação aos reis.
apesar de estes não serem obrigados a segui-los. Segundo a tradição romana, os etruscos, povo que vivia ao norte de Roma, tomaram o poder na cidade e a monarquia tornou-se hereditária, ou seja, de pai para filho. Roma já não era mais governada pelos romanos. Voltando aqui para o professor Vanderlei. Então, a ideia, né, da fundação de Roma, ela começa com o mito, né? Rômulo e Remo. O que acontece? A ideia é que eles foram abandonados, né, às margens do rio Tigre, e aí eles foram encontrados por uma loba, né, que de vez de devorá-los, né, os bebês, ela os alimentou com seu próprio leite materno. Em seguida, eles foram encontrados por um camponês, um casal de camponeses, que os acolheu, e em seguida transcorre a história da evolução e ascensão de Rômulo e Remo. O que acontece? Roma, ela já vem de uma história, né, de grandes conflitos. E por fim, Remo e Rômulo se desentenderam, tá? De quem seria o governante, o primeiro governante de Roma. E aí conta o mito que ambos lutaram e Rômulo assassinou Remo, e aí tornou-se o fundador de Roma. Ou seja, a história de Roma, ela é banhada em grandes épicos de conflitos e com o sangue dos romanos, para poder deixar ainda mais turbulenta, né, essa história da formação de Roma, ok? Vamos para o nosso próximo slide. A dominação etrusca. Os 3 últimos reis de Roma não eram romanos, mas etruscos. Isso mostra a força e a influência dessa civilização. Com os etruscos no trono, o Senado, conselho de patrícios, começou a ter menos espaço e poder. O último rei etrusco era chamado de soberbo, pois perseguia opositores políticos. Os patrícios sentiam seu poder diminuído cada vez mais e decidiram agir. E em 509 a.C., os patrícios e plebeus se uniram para expulsar o último rei etrusco e derrubar a monarquia. Era o início da República Romana, um governo não mais de um só, mas um governo que deveria ser para o bem público e comum de todos. Voltando aqui para o professor Vanderlei, aí surge a República Romana. A ideia da República Romana, passada para todos aqueles que formaram uma grande aliança para derrubar o reinado dos reis etruscos, era que a República seria um governo de todos para todos, não é? Mas não foi muito bem não foi muito bem isso que aconteceu, tá? A gente vai ver logo a seguir, né? Obviamente, quem tinha mais poder dentro da República assumiu esse papel de poder, ok? Vamos então para o nosso próximo slide. O ataque é a melhor defesa. Esse período de dominação etrusca foi breve, mas muito importante para a história de Roma. Depois disso, os romanos decidiram que a melhor forma de defender e impedir uma nova invasão estrangeira era atacar primeiro. Para proteger a República dos novos reis estrangeiros, os romanos deveriam fazer alianças e guerras com outras cidades. Entre o século V e o século II a.C., Roma vai viver tempos de guerra. A grande justificativa para a guerra era garantir a segurança de Roma. No próximo slide nós temos aí, ó, o ataque é a melhor defesa, a continuação desse tema. Para celebrar as vitórias sobre outras cidades consideradas uma ameaça aos romanos, construíram arcos de triunfo. Os generais vitoriosos retornaram a Roma e atravessaram esses arcos para comemorar as suas vitórias e exibir para os romanos as riquezas, né, usurpadas dessas cidades derrotadas. Além de animais exóticos, metais preciosos, nesses desfiles eram exibidas as populações conquistadas, tomadas e escravizadas pelos romanos. Alguns desses povos eram chamados de bárbaros, porque não eram realmente de descendência romana. Voltando aqui para o professor Vanderlei, a ideia então que Roma, né, os novos comandantes de Roma colocam, né, para a população é que
para evitar que novos estrangeiros, né, invadissem Roma e tomassem o poder, né, dessa forma fazendo com que o povo voltasse a ser dominado e sofresse, o melhor remédio era atacar, era expandir o domínio romano, adquirir, né, mais espaço físico dentro da Península Itálica e assim consolidar o poder romano. E foi isso que eles fizeram. E, para tanto, eles utilizaram vários recursos, principalmente o recurso, né, de ostentação da conquista, né? Fizeram arcos do triunfo para dizer que aquele comandante que comandou aquela expansão naquela determinada área conseguiu o triunfo, né, de consolidar a República Romana em mais um território. E aí trazia os espólios dessa conquista, né? São as riquezas, animais exóticos e também cidadãos, né, dessas áreas que foram conquistadas e se transformaram em escravos. Ok? Vamos seguir para o nosso próximo slide. Quem são os bárbaros? Conforme os soldados de Roma foram guerreando e conquistando territórios, entraram em contato com diferentes povos e culturas, como celtas, germânicos e eslavos. Mas, para os romanos, aquelas civilizações que tinham uma cultura diferente dos modelos gregos e romanos eram considerados selvagens e inferiores. Essas pessoas eram chamadas de bárbaras ou bárbaros. Esse é um termo grego que significa não civilizado. Para os romanos, a diferença desses povos significava inferioridade, afinal, eles se sentiam um modelo de civilização. Voltando aqui para o professor Vanderlei, olha só, a ideia é que quem são os povos bárbaros? Todos aqueles povos que não são romanos. Para os romanos, né, o exemplo de civilização, né, de sociedade civilizada, era o modelo de vida romano. Dessa forma, para eles, todos os povos que não fossem romanos eram povos bárbaros e que deveriam ser conquistados. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. O dicionário define bárbaros como quem é cruel, desumano e feroz. E isso tem tudo a ver com a história de Roma. Algumas populações resistiam firmemente à expansão romana, às vezes de forma violenta. Os romanos começaram a associar a palavra bárbaro a algo violento, selvagem, feroz, por causa da resistência dos povos às conquistas romanas. O ponto de vista, né, que nós podemos colocar nessa situação. Como os romanos venceram os povos bárbaros, foram eles quem contaram a história, se apresentando como civilizados contra povos selvagens. Mas, se pudéssemos ouvir os povos conquistados por Roma, qual seria a história contada por eles? E aí eu volto com vocês aqui para o professor Vanderlei. Normalmente, e é quase 100%, né, 99% das histórias são contadas justamente por aqueles que venceram. E esses que venceram vão colocar uma história, né, de acordo com a posição e o ponto de vista deles mesmos. Lógico, eles não vão sair como cruéis, violentos, né, ou que fizeram aquilo simplesmente pela crueldade ou pela ganância, né, da área territorial e suas riquezas. Vão colocar vários pontos de vista justificando aquela empreitada militar que pode ter até simplesmente dizimado, eliminado uma civilização do globo terrestre, ok? Então, esse é o ponto de vista que a gente quer colocar para vocês, para que haja um senso crítico em relação a isso, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. Nesta aula, aprendemos um pouco mais sobre a monarquia romana, também estudamos a expansão de Roma e, por fim, aprendemos o termo bárbaro e qual a sua importância para a história romana. Voltando para o professor Vanderlei, todo esse conteúdo estará disponível no nosso grupo de História do 6º ano de WhatsApp. Por favor, estudem para que vocês possam ir muito bem na nossa avaliação bimestral. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro!